Ei, gente, tava tentando começar o live, o celular não estava aceitando. Hoje nós vamos falar sobre dicas para a gente conseguir o sucesso na nossa vida. E hoje eu vou conversar sozinha, hoje eu não vou dividir o live com ninguém não. Hoje vai ser um live solitário. Tenho feito vários lives com as pessoas. Semana que vem tem live com a doutora Tereza Lima e com a doutora Alejandra Porras. Agora hoje sou eu só. Vou mostrar para vocês os livros que eu já até postei no History, os livros que eu separei para o live de hoje. Aí, esses dois são da série, eu só trouxe eles porque são da série. Mas a gente vai usar um pouquinho do saber da economia e dos negócios. A gente vai falar do Daniel Goleman. Daniel Goleman é aquele da inteligência emocional. Nós vamos falar esse outro aqui. Deixa eu mostrar para vocês as fotos. Esses 4 aqui eu não vou pegar não, que são os maiores. Mas eu vou mostrar enquanto as pessoas chegam. A gente vai falar esse autor, Frederico Porto. É muito legal esse livro, Antecipe o Inevitável, porque eu acho que uma das formas da gente ter o sucesso na vida é a gente lendo, livrando-se. Livro quer dizer livrar-se. Esse livro é Estratégias Essenciais no Marketing. Hoje todo mundo precisa se vender, todo mundo precisa ter essa arte, não adianta mais você esperar das pessoas. Esses 2 livros são do Renato Gringer, O Instinto do Sucesso, e esse aqui, ó, a Estratégia do Olho do Tigre. Depois esse live vai ser postado no feed, aí vocês tiram um print. Esse aqui, ó, Steve Harvey, Pense Sucesso, Seja Sucesso. E hoje eu vou falar sobre como a gente ter esse sucesso que às vezes a gente acha tão inatingível. Esse é do Daniel Goleman. Daniel Goleman é aquele que escreveu em 1995 Inteligência Emocional, uma das múltiplas inteligências. Ele escreveu, esse aqui é Mentiras Essenciais, Verdades Simples, a Psicologia da Autoilusão. Daniel Goleman também, eu tenho vários, mas eu escolhi só esses, trabalhando com a inteligência emocional, porque, e aí falei que eu não ia mostrar, mas vou mostrar esse livro dos negócios e esse livro da economia. Eu, se fosse vocês, se vocês não são economista como eu, porque eu sou psicóloga, mas eu também sou economista, eu compraria esse livro da economia dos negócios para vocês aprenderem por que às vezes a gente não tem um negócio, o nosso negócio não faz sucesso. Então, esses livros aqui eu tirei a foto e postei no History. Isso aqui, se você quiser, tá lá postadinho. E aí eu separei alguns mitos que a gente pensa que para ter sucesso a gente precisa de autoestima, mas existe, ó, benefícios, risco e mitos da autoestima. Essas revistas eram aquelas que eu assinava e eu tinha todo mês, só que agora elas não vendem mais em papel, só virtualmente. O mito da autoestima, porque as pessoas pensam, sabe o quê? Se você tiver autoestima, você vai ter sucesso. Aí é um mito, mas eu vou estar falando com vocês. O manual, essa revista é de 2015, o Manual de Sobrevivência Psíquica em Tempo de Crise. Então são umas revistas que eu separei para conversar com vocês. E eu fiz uma colinha para eu não perder o raciocínio no que eu quero falar. Eu fiz uma colinha. Aí, o bom que o Instagram agora tá postando o nosso vídeo, a gente posta 1 hora de vídeo. Então a gente vai ficar aqui batendo esse papo durante 1 hora e a gente vai falar. Eu acho que eu vou tirar eu gostaria só que alguém falasse, eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui acaba me atrapalhando, porque minha orelha é pequena e fica atrapalhando. Eu vou tirar e vocês falam se o som tá bom, se o som continua bom, por favor, tá? Vou tirar e vou guardar. Como é que tá o som aí? Ei, Patrícia! Patrícia é minha aluna da turma nova de psicanálise, que começou em março. Fala aí como é que tá o som, gente. Como é que tá o som? Ficou ruim? Tá a mesma coisa? Piorou? Que aí eu boto. Se piorou, eu boto. Como é que tá o som? Vamos lá, fala aí. Tá ótimo, né? Então tá bom, Tati. Obrigada. Eu separei 6 pontos, ok. Eu separei 6 pontos, porque o propósito desse live é explicar a vocês. Vamos lá, mostrar a foto. O propósito do live é esse aqui, ó. O live que foi postado é esse aqui, ó. Esse que foi o live. Qual é o perfil psicológico das pessoas que melhor sobrevivem em tempos de crise? E nós estamos vivendo um tempo de crise. A pandemia é uma crise real.
E aí eu pensei nesse tema, pensei nisso, manual de sobrevivência em tempos de crise. Quem são as pessoas? Já tem aquela frase do Leonel, que ele fala que não são os mais inteligentes, nem os mais sagazes, mas o que melhor se adapta à mudança. Então, o primeiro ponto são aquelas pessoas que se adaptaram a essa mudança que a gente está vivendo. Que a gente está vivendo uma mudança, hoje é dia 18 de junho. No dia 13 de junho, hoje é dia 18 de junho. No dia 13 de março foi o dia que eu parei de ter aulas presenciais, de ter terapias presenciais no meu instituto e transformei toda a minha escola, que era presencial, tinha umas 3 aulas por mês, teve mês que teve 5 aulas por mês, aulas avulsas, e eu transformei elas em aulas online, todas. Amanhã eu tenho um grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise que é online, sábado, segunda, terça tem outra turma, e eu transformei. E eu tive que transformar em 10 dias. Eu tive que, no primeiro momento, eu tentei com a plataforma Hangout Meet, fui para Cisco e agora eu estou na plataforma Zoom, que é a que melhor está se adaptando. Mas isso foi tudo muito rápido, vê bem, tem 3 meses que isso aconteceu, porque eu tenho a escola, eu tenho o instituto, eu tenho uma instituição de ensino. Mas com a pandemia também, fizeram surgir oportunidades, fizeram surgir na minha cabeça novos negócios. Então, que característica é essa que algumas pessoas têm, que consegue, apesar de tudo estar dando errado, ela consegue ter uma característica de sobreviver, de ter uma característica de sobreviver à crise, o manual da sobrevivência psíquica em tempo de crise. E hoje eu escolhi a cor verde para vir fazer esse live. Primeiro, estou muito triste, porque o ministro da Educação teve que sair e está indo para fora do país, senão ele ia pegar 10 anos de cadeia, porque aquele vídeo da reunião que o Moro quis que vazasse, tudo começou com esse ex-ministro que quis que vazasse, quando ele viu ele falando aquilo do STF. Então eu tô muito triste. Eu gostava muito do ministro da Educação, muito, achava ele muito irreverente, muito autêntico, muito lutando para acabar com essa ideologia, acabar com essa coisa que destruiu a nossa juventude, que transformou a nossa juventude Ei, Tereza, que transformou a nossa juventude em pessoas funcionais, pessoas fragilizadas. E outra questão também, hoje cedo eu acordo com a prisão do Queiroz. Acabou, cadê Queiroz? Só que essa prisão foi declarada hoje, ele não era fugitivo. A gente precisa entender essas coisas. E eu fiz vários stories aqui para vocês terem essa consciência, porque às vezes as pessoas não têm a consciência. E eu gosto muito de algumas pessoas que falam, Cássio, eu fico esperando você fazer o resumo. E como eu sou das ciências econômica e política, ele não era fugitivo. Vê bem, o Queiroz, ele não era fugitivo. Quem decretou a prisão dele hoje de manhã foi um juiz do Rio de Janeiro, que a filha dele trabalha no governo do ITS, que a qualquer momento vai ser impeachmentado. Então, eu botei verde hoje para mostrar que eu continuo fechada com o Bolsonaro. Eu não tenho corrupto de estimação, nem político de estimação. Se o Flávio fez alguma coisa errada, Flávio não é Bolsonaro, que ele punha pelo que ele fez, só que a gente não pode condenar as pessoas antes delas terem feito nada. Então o Queiroz não era fugitivo. Não caiam na esparrela dessa narrativa. Não caiam, porque tem muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo e acabam caindo. Eu continuo, meu coração é verde, amarelo, azul e branco, a minha bandeira jamais será comunista, a minha bandeira jamais será com quebra de democracia. O que o nosso Supremo Tribunal Federal está fazendo é inconstitucional, mas eles estão com a capa preta com poder. Muitas pessoas acreditaram que quando o Bolsonaro chegasse no poder, ia ser ele que ia fazer isso. E ele não fez nada. E quem está fazendo são os homens da toga preta. Então, meu coração é verde, amarelo, azul e branco. E talvez por isso, eu sou daquela que nos anos 70 minha mãe criou uma escola no governo do Costa e Silva. Eu sou aquela que eu aprendi a sobreviver na crise. Eu tenho 59 anos, eu aprendi a sobreviver. E aí vocês devem estar falando, vão, Cássia, dá essas dicas, dá essa dica. Eu posso dar a dica porque igual as pessoas falam, você faz sucesso.
demorou 25 anos para fazer sucesso de uma hora para outra. O sucesso não acontece rapidinho. O sucesso acontece de uma hora para outra. Amanda, hoje eu voltei a botar e eu vou botar na linha no feed, mas vou botar amanhã, vou botar sábado, sabe? Porque a gente tem que ser... O meu Brasil é democrático. Então eu quero dizer para vocês, gravam isso, por favor. O Queiroz não era fugitivo. Não tem problema ele estar na casa que é do advogado do filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Ele não era fugitivo. Como Lula, ele estava em liberdade. Foi decretado hoje ou amanhã à noite a prisão dele, tá? E se ele fez alguma coisa errada, se o Flávio fez, que os dois paguem pelo que fez. Eu acredito em Jair Messias Bolsonaro. Eu acabei de fazer um atendimento agora com uma pessoa, que eu não vou falar o nome porque não vale a pena, que ele falou, Cássio, eu trabalhei em Brasília, quando o Bolsonaro era deputado federal. Ele é a mesma pessoa. Ele falou, eu tenho até um vídeo com ele nessa época. Eu falei, manda pra mim, que eu vou postar. Então, esse é o cara que eu voltei, é o cara que é estrategista, que teve que tirar o ministro da educação, porque senão ele seria preso e ele está sendo ameaçado. E aí ele vai assumir o Banco Mundial fora do país, acho que é Banco Mundial. Então vamos para lá, vamos para o nosso live, vamos conversar, porque daqui a pouco o Instagram já fala que acabou nosso papo. Primeira coisa que as pessoas que sobrevivem em tempos de crise, elas sabem adiar satisfações imediatas. Elas sabem adiar satisfação imediata. Porque se você tem um desejo de ter a satisfação agora, é típico dos países de terceiro mundo. Você ganha dinheiro, você já quer comprar um carrão para mostrar para todo mundo que você está ficando bem de vida. A gente tem que ter aquele princípio do judeu. O judeu, ele reinveste no negócio. Ele não fica se exibindo, comprando já uma casa de praia, não. Ele continua investindo no negócio, porque do negócio que vem as coisas dele. Então, a primeira coisa, eu tô com a minha cola aqui, ó. Vou até postar aqui para depois, se vocês quiserem, tira print. A primeira coisa, você adia as gratificações imediatas. Você pensa não a curto prazo, você começa a pensar a médio e longo prazo. Você começa a ter focos nas suas coisas. Segunda coisa, que eu acho uma das coisas mais difíceis nessa juventude de hoje em dia. Jovem é aquele que tem de 25 a 40 anos. Se você tem de 25 a 40 anos, você é jovem. Saber lidar com frustração. Saber lidar com frustrações. Você saber aguentar a batida da vida. E no máximo, você é um pão que cresce. A pancada te faz crescer. Porque hoje eu vejo que as pessoas, na hora que elas apanham da vida, apanham das questões da vida, elas não suportam as frustrações. Por isso que existe esse paradigma que eu quero quebrar hoje com vocês. Esse paradigma que eu quero quebrar com vocês, que fala que a autoestima é o que gera sucesso. Ei, Cristiano, o que gera sucesso não é autoestima. Então tem um mito da autoestima e benefícios e riscos da autoestima. Porque pessoas que às vezes são infladas com a autoestima, elas não suportam. Sabe aquela sensação que você é merecedora? Sabe aquela sensação que você acha quase uma nuance de um traço narcisista meio patológico? Isso faz com que você simplesmente acredita que as pessoas têm que botar um tapete vermelho para você entrar e você merece as coisas da vida. Então, a autoestima é isso, é você se achar com a autoestima inflada. E acontece isso. Então, todos nós temos um pouquinho de narcisismo. Todos nós temos que ter um afeto pela gente. Também a baixa autoestima não gera sucesso. Então, na verdade, a gente tem que ter essa característica. Terceira coisa, recapitulando, a primeira, a gente tem que aprender a adiar as gratificações. A segunda, a gente tem que aprender a suportar as frustrações da vida. A terceira, a gente tem que ter autocuidado com a gente.
A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que ter satisfação. Nesse momento, principalmente, que está todo mundo dentro de casa. Nesse momento, principalmente, você tem que acordar, tomar um banho, se arrumar, soltar o cabelo, passar um batom, se você gosta de batom, né? Se você é homem, não passa também. Eu passo, se você quer passar. Ter cuidado com você. Mas esse cuidado, às vezes as pessoas pensam que é fazer unha, pintar o cabelo. Você já reparou quantas pessoas estão estranhas nesse momento? Porque aqui na minha cidade não fecharam os salões. Mas tem 3 meses e meio que eu não vou a salão. Porque como meu cabelo é louro, ok, aqui a raiz é um louro cinza, nasce o louro cinza. Então, não é essa questão, esse autocuidado não tem a ver de você estar impecavelmente com botox em dia, com a unha super bem feita. Eu vi um vídeo da Cléo Pires, que é uma menina que tem compulsão alimentar, filha da Glória Pires. A unha dela postiça é tão grande, que eu falo, gente, como ela consegue pegar um grampo no chão quando cai. Então, isso não é autocuidado. Isso, na verdade, são as máscaras para poder não mostrar quem é a pessoa, porque isso a gente vê uma máscara. Então, autocuidado é preservação de você cuidar da sua criança interior, você cuidar de quem você é, você cuidar da sua vida, você ter zelo pela sua vida. Recapitulando, eu vou falar sempre o próximo recapitular. Adiar gratificações, suportar frustrações, autocuidado e o quarto, você ter controle das suas emoções. Você ter controle das suas emoções. Você saber controlar as suas emoções. A gente tem 2 emoções. A gente tem a emoção positiva, que são alegria, felicidade. Alegria, felicidade e amor são as emoções que potencializam saúde. Nós vamos ter um curso no dia 29 e 30 que é sobre saúde e por que nós estamos adoecendo tanto. Hoje na minha cidade morreu um médico que tinha hipertensão e obesidade, jovem, um médico anestesista. E ele não podia parar de trabalhar e a obesidade faz ele estar na área de risco. Pressão alta nem tem mais, não está mais na área de risco. E ele morreu hoje com 40 e poucos anos. Por que ele não teve esse controle interno de si? Desculpa que é o que eu vou falar agora, desculpa de verdade, mas todas as vezes que você tem obesidade, graças a Deus que agora a gente pode falar e as pessoas não chamam a gente de gordofóbica. Obesidade não é saúde, obesidade é doença, as suas células adiposas estão cheias de doença. Olha o que essa doença veio mostrar pra gente, que aí você se torna no risco igual diabetes, igual as doenças autoimunes. Então, obesidade é algo seríssimo. E a gente estava vivendo até janeiro como se ser obesa era saúde. Não é. Desculpa, você tem que ter cuidado, você tem que ter esse controle interno do que você está se alimentando, porque as pessoas, elas não comem só porque elas estão com fome, elas comem porque elas têm um buraco psíquico, elas têm um buraco no sistema límbico, que elas têm que botar comida para sobrepujar a dor psíquica delas. Aí elas não conseguem ter essas 3 emoções positivas, alegria, felicidade e amor. Ela fica com as 3 emoções negativas que potencializam doença, que é raiva, ansiedade e tristeza. Tem vários lives que eu já fiz com Tereza no meu canal de YouTube, tem vários lives falando o que é ansiedade. Medo é diferente de ansiedade. O medo fez a espécie humana chegar até aqui. Então, medo é diferente de ansiedade. Nós não podemos ter ansiedade, tristeza e raiva, não podemos. Por isso que a gente tem que buscar esse controle interno. Então não pode sentir essas coisas? Pode, nós vamos sentir. Hora ou outra a gente vai sentir raiva, hora ou outra a gente vai sentir tristeza, hora ou outra a gente vai ter ansiedade. Só que você não pode deixar isso se potencializar em você e transformar em doença. Por isso que eu vou dar essas 2 aulas agora, dia 29, deixa eu ver que dia que eu vou dar essas 2 aulas, são 2 aulas avulsas, que eu vou dar até com o doutor Alexandre dos Santos, no dia 29 e no dia 30. Tá aqui a promoção ainda, ó, que Kênia tá fazendo. Cristiano já tá matriculado na aula, que ele já se matriculou. Ele é meu paciente, ele mora na Inglaterra, porque eu sei que ele tá aqui, ele já se matriculou. Sabe por quê? A gente tem que entender que essas emoções negativas, elas vão potencializar doenças e ninguém doente consegue sobreviver em tempos de crise.
foi essa revista, com esse tema, que me inspirou a fazer esse live. E como eu não quis, na verdade, gente, quando eu chamo as pessoas para dividir, não é porque eu quero assunto. Na verdade, eu chamo as pessoas para dividir, para elas poderem ajudar mais a nós, meus seguidores do Instagram, a ter mais oportunidades de saber coisas diferentes. Semana que vem, quinta-feira, vai ter um live eu com a doutora Tereza Lima, que nós vamos falar de... Ai, gente, o que a gente vai falar? Transtorno de ansiedade. Nós vamos falar. E doutora Tereza Lima falou: Cássia, faz um live você e doutora Alejandra Porras, ela te entrevistando, porque vocês são duas psicanalistas, eu sou psicóloga, economista, teólogo, neurocientista, doutorando em psicologia com abordagem psicanalítica, eu gosto de estudar. Para fazer esse live para vocês, eu estudei isso aqui, gente. Olha aqui, eu estudei. Eu acho que a gente não pode dar de qualquer jeito as coisas. E aí, uma entrevista, porque esse mundo da psicanálise é um mundo dominado pelos homens, ainda em 2020. Então, ela falou, faz essa entrevista com duas psicanalistas, ela te entrevistando, e a doutora Alejandra Porras é fantástica. Sigam ela, sigam a Tereza Lima e a querida, sigam também o Marcelo Nilo, sigam o Furlan Neto. São as pessoas, semana que vem, no domingo, dia 28, eu vou fazer um live com esse, eu vou mostrar aqui para vocês seguirem também, porque eu não sou boa de gravar as coisas não, mas aí vocês podem seguir, isso aqui, ó, sigam Psiquiatrio, eu achei muito legal, elas fizeram um trocadilho, pontinho trio, aí é o live, elas têm coisas brilhantes, aí eu vou fazer um live com a médica residente em psiquiatria, que está fazendo já vai fazer a prova de psiquiatria, que ela está estudando muito sobre depressão. Então no dia 28 a gente vai fazer. Então eu trago essa oportunidade para vocês poderem aprender mais, porque não é para mim, na verdade não é para mim, porque eu estudo sozinha, é para compartilhar com vocês, sabe? O meu objetivo, quem dera, eu atendi esse rapaz agora dos Estados Unidos, que ele mora em Orlando, quem dera, ele é brasileiro, quem dera se as pessoas tivessem essa força que esse menino tem, menino, 33 anos, então, para sobreviver à crise. Vamos lá de novo, então eu vou para o quinto. O primeiro, adiar gratificações. O segundo, adiar gratificações, suportar frustrações, autocuidado, autocontrole interno, aí você vai lidar com as emoções, cuidar das suas emoções negativas, ansiedade, tristeza e raiva. A quinta, não seja imediatista, porque se você for imediatista, você não vai alcançar sucesso na sua vida. Lá a primeira é adiar a gratificação. As pessoas que não conseguem adiar a gratificação são aquelas que ganham dinheiro, já quer comprar alguma coisa. Guarda. Tem o princípio do judeu, ou reinvista no seu negócio. Eu tinha um Mac que eu comprei ano passado quando eu fui com meu filho em Miami, ele me obrigou a comprar. Como que esse Mac foi importante agora? Eu tive que comprar um outro Mac, porque aquele já não estava dando conta. E Lorenzo sempre fala para mim, nós precisamos ter a melhor ferramenta para a gente dar a melhor qualidade. Filho de Cássia, né? Então, agora eu vou falar a sexta. A primeira, não adiar a gratificação. A segunda, suportar frustrações. A terceira, autocuidado. A quarta, autocontrole interno das suas emoções negativas. A quinta, não ser imediatista. Agora a sexta, não exploda, não explodir de raiva. Nunca. Todas as vezes que você explode, você simplesmente adia o sonho de suportar as crises. E todo o tempo, você tem que estar pensando que você precisa dedicar seu tempo, que você precisa ter dedicação, você precisa ter determinação e atenção. Agora grave aí 2 perguntas que a gente tem que fazer para a gente poder ter sucesso na vida. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente faz um vídeo de 1 hora aqui no feed, a gente tem esse aviãozinho aqui que vocês podem mandar para várias pessoas. E esse vídeo, como é um vídeo muito específico que tem a ver
com esse tema, como sobreviver em tempo de crise, esse tempo de crise que a gente está vivendo, ó, essa revista, eu comprei ela, olha aqui, setembro de 2015, tempo de crise, 5 anos depois, essa revista está totalmente contemporânea. Então, manda para todo mundo depois que esse feed for postado. As pessoas, elas têm que ter direito de aprender essas coisas e você pode compartilhar com elas. E nós temos que fazer 2 perguntas essenciais para a gente ter esse sucesso na hora da crise. Se você já passou pelos 6 pontos anteriores, se a gente já avançou os 6 pontos anteriores, o que você tem que ter agora? O que você tem que ter agora para ter certeza? Você tem que fazer 2 perguntas para você. Isso que eu estou fazendo com a minha vida me faz bem? Ou isso que eu estou fazendo com a minha vida me faz mal? Porque às vezes a gente mesmo, pelas nossas crenças limitantes que foram instituídas lá por tudo que Sigmund Freud falou, como Sigmund Freud é atual. Deixa eu mostrar para vocês uma outra revista que eu estava lendo hoje, porque essas revistas para mim são livros. Essa revista aqui, deixa eu ver, essa eu não coloquei o ano não, eu comprei. Aqui, a revista de dezembro de 2015. E aí eu estava lendo, olha aqui, olha falando, Freud extremamente contemporâneo, Freud extremamente atual, Freud extremamente real, Freud internamente maravilhoso. Então, a primeira coisa, trabalhe suas crenças limitantes. Trabalhe suas crenças limitantes, pois queremos o tempo todo, a gente quer o tempo todo ser aceito, ser aprovado e ser validado. Aí a gente não suporta a frustração porque a gente não se aceitou, a gente não sabe quem a gente é, a gente não concorda com as coisas que acontecem com a gente, e aí tudo incomoda a gente. Aí eu acho engraçado porque eu tenho essa mania de botar meu cabelo atrás da orelha, porque a minha orelha é pequena, o cabelo não fica, e ele não fica atrás da orelha, ele fica saindo, porque graças a Deus eu não tenho orelhão. Aí de vez em quando as pessoas falam, você tem toque de botar cabelo atrás da orelha? Não, tem mania, isso não é toque. Mas aí eu lhe pergunto, por que isso no outro te incomoda? Porque quando te incomoda, não fala do outro, fala de você, porque o tempo todo a gente tem nossas crenças limitantes e a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado e a gente quer ser validado. Aí a gente começa a se irritar com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão fazendo as coisas de uma forma livre e a gente não consegue, porque a gente pensa que a gente é livre, mas a gente não é livre. Liberdade não é beber, liberdade não é usar drogas, liberdade não é você se encher de remédio, liberdade é você deitar na sua cama e você simplesmente descansar, porque você teve um dia maravilhoso, um dia que pode ter sido várias frustrações que você viveu, mas você suportou, várias gratificações que você adiou, várias raivas que você não extrapolou. Então, uma outra coisa, esse fracasso interno que a gente tem, a gente faz de tudo para evitar ele. A gente faz de tudo para evitar esse fracasso interno, sabe por quê? Porque a gente não suporta as nossas crenças limitantes, essas crenças enraizadas que a gente aprendeu lá dentro da nossa casa. Porque quem constitui a gente, segundo Sigmund Freud, quem constitui a gente é a nossa criação, é quem estabeleceu. Segundo a psicanálise, os nossos valores éticos e morais, os nossos valores de vida foram estabelecidos por quem criou a gente, e a gente repete esses padrões que eram dos nossos pais. E como a gente quiseram destruir a gente passa uma vida querendo destruir a gente. E nesse momento eu queria lembrar a vocês algo que é lá da pirâmide de Maslow, que tem as necessidades básicas, que são 3 necessidades básicas: fisiológica, segurança e relacionamento. Depois tem a necessidade de autoestima, por isso que criou-se muitos anos o conceito que ter autoestima te daria sucesso. Não, o que vai te dar sobreviver às crises é você ter o sentido de autorrealização. Esse sentido de autorrealização tem a ver com a moralidade, com a criatividade, com a espontaneidade, com você saber solucionar problemas, aceitação dos fatos e ausência de preconceitos.
Você tem que ser ausente de preconceitos. Você tem que estar disposto a quebrar paradigmas na sua vida. Você tem que estar disposto a aceitar que às vezes você pode estar errada. Você tem que estar disposto a aceitar que às vezes você simplesmente pode estar errada com as coisas da sua vida. E quais são essas reais necessidades suas? Você tem que interpretar que essas necessidades suas, elas têm que ser interpretadas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por que muitas pessoas não estão suportando esse momento de pandemia, esse momento de fica em casa, esse momento de lockdown, esse momento de a doença, esse momento do vírus? Porque simplesmente você não sabe lidar com as questões a curto prazo. E aí você viu, porque no primeiro momento era lindo, passava alguém cantando na rua, você ia pra rua, maravilhosa. Nós estamos há 3 meses e talvez a gente vai ficar o ano todinho, só vai passar essa quarentena quando 60% da população foi imunizada, ou porque teve o vírus, ou porque surge a vacina. Porque por isso que caracteriza a pandemia, porque não tem leito suficiente para as pessoas ficarem entubadas, né? Horrível isso. Então, a gente tem que entender que talvez a gente vai ter que continuar tendo esse zelo que a gente não tinha pela gente. A gente vai ter que continuar cuidando da nossa saúde física. A gente vai ter que continuar cuidando da nossa saúde emocional, porque as pessoas estão morrendo, óbvio que estão morrendo, não é do jeito que é falado, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Europa cabe dentro do Brasil. Eu atendo, que não é nem do grupo do Cristiano, é do outro grupo, eu atendo uma moça nesses grupos de terapia. Eu tenho um novo grupo que vai começar dia 2 agora de julho, que só tem 2 vagas. Então, o valor da terapia de grupo é 250. Você vai ficar 4 horas no grupo de terapia e através da mesa de bilhar você começa a melhorar a sua vida. Cristiano, você podia até escrever aí qual é a sua experiência que você está tendo nas terapias de grupo. A gente já está indo para o 4º encontro e a proposta são 8 encontros. Então, o que eu percebo? As pessoas não sabem lidar a curto prazo, então elas começam a surtar, elas começaram a imaginar que isso ia passar rápido e não vai, gente, não vai. Isso é um momento da nossa vida que é totalmente diferente, que ninguém nessa geração viveu isso, só a geração da gripe espanhola, febre espanhola, que teve no início do século passado, e poucas pessoas estão vivas nessa febre espanhola, né? Porque a pessoa tem que estar mais de 100 anos. Então, quase ninguém passou por isso, então a gente não sabia passar por isso. Então a gente vai ter que aprender a vivenciar frustrações de médio prazo e de longo prazo, porque 1 ano já é longo prazo. E você vai ter que começar a trabalhar com um dueto, uma balança que tem que ficar equilibrada na sua vida. A sua capacidade intelectual, ela tem que estar exatamente igual à sua capacidade de suportar frustrações. Isso tem que estar equilibrado. Você tem que estar extremamente equilibrado com relação a isso. E você precisa avaliar suas percepções. Aí o que Cristiano escreveu aqui, ó, olha que bonitinho. Cristiano, ele mora na Inglaterra. Eu já falei que um dia eu vou lá na Inglaterra conhecer o Museu do Freud, na Inglaterra e na Áustria. Aí ele escreveu: tô indo por 4 encontros e já aprendi que não precisa agradar o outro toda hora. Olha só que bonitinho. Cristiano Alves, ele trabalha com interiores lá na Inglaterra, ele mora na Inglaterra há 12 anos, a irmã dele também está morando lá, e Cristiano é um fofo. Eu sempre começo a terapia com ele, ele é a pessoa mais analisada do grupo, ele desembola rápido. Então, nós precisamos avaliar qual é a nossa percepção real da gente. Então, a gente tem que avaliar quais são nossas crenças, quais são nossos valores, quais são nossos pensamentos, quais são nossas motivações para a vida. E as crenças, muitas pessoas, elas têm crenças que destruíram ela. O meu gozo é saber que o seu desejo é apenas o seu desejo. Cristiano Alves, olha que bonitinho, fazendo até frases. Próximo encontro de Cristiano, ou no 5º, eu vou trabalhar análise transacional. Mas eu quis trazer para vocês isso aqui que acontece com a gente e faz a gente ficar com as crenças viciantes. Todos nós temos dentro da gente um estado pai, um estado adulto e um estado criança. E as interseções desses estados
eles destroem a gente, e tem essa interseção que é aqui no meio que destrói. Porque vê bem, a gente não tem só um adulto dentro da gente, a gente tem uma criança e tem um pai. Esse pai é um pai punitivo ou um pai nutritivo? A criança pode ser uma criança submissa, uma criança bode expiatório, uma criança pequeno professor, uma criança rebelde. E esses comportamentos que a gente tem, a gente pensa, mas eu já tenho 50 anos, eu sou toda madura. Talvez não. Talvez não. Talvez você seja uma criança rebelde, que tem crenças limitantes, que não deram conta de sobreviver às coisas. Aí por isso que você não aguenta a frustração, você não aguenta as pancadas da vida, você não aguenta as pessoas quando te contrariam, porque isso tem a ver com as nossas memórias. Vou botar aqui o livro que eu adoro, do Eric Kandel, que fala do hipocampo no sistema límbico. Eu adoro ele, adoro Eric Kandel. Vai lá no canal de YouTube, tem um vídeo dele que fala Em Busca das Memórias, 2 horas, e tá legendado, sabe? Então a gente tem que buscar, resgatar que memórias foram essas que criaram na gente, situações viciantes. Já são 10h20, daqui a pouco o Instagram já vai cortar esse live. Então, qual foram as memórias? Que memórias foram essas? Que experiências iniciais foram essas que fizeram com que nossos valores ficassem distorcidos? Quem que ensinou a gente esses valores que podem ter construído ou pode ter destruído a nossa vida? E aí, para a gente ter essa autonomia de ter vida, a gente vai ficar o tempo todo tendo que entender o que é o bem e o que é o mal dentro da gente. Porque se a gente não entender de uma forma clara o que é o bem e o que é o mal, a gente não vai conseguir ter o cuidado de si. Você não vai conseguir ter o cuidado de si. E cuidado de si do grego quer dizer epimeleia helton. Epimeleia helton. Esse cuidado de si que é voltar para suas próprias questões. Você tem que aprender a voltar para suas próprias questões. Aí o Sócrates fala uma frase que não é o conhece a ti mesmo, mas é uma outra frase que ele fala assim: deve-se ocupar-te contigo mesmo. A única pessoa que vai cuidar de você agora, já que você é um adulto, mesmo que você tenha sido destruído, é você. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir sobreviver em tempos de crise. Porque às vezes depende de nós, não depende mais do que fizeram com a gente. A gente vai ficar até quando reclamando do que fizeram com a gente? Chora o leite derramado, chora uma semana do leite derramado, mas busca conhecer a você. Não importa, às vezes fizeram da gente um limão, aí transforma num mousse de limão maravilhoso, uma torta. A gente tem que ver aquela frase do Jean Paul Sartre: não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. É isso que importa. Importa o que eu vou fazer. O que eu vou fazer com isso que fizeram de mim? Todos nós, se formos contar uma vida debaixo de um pé de amora, todos nós vamos chorar, todos nós vamos ter frustrações para reclamar. Mas você vai ficar até quando? Chorando leite derramado. A vida está passando. Dia 3 de outubro eu vou fazer 60 anos. São 60 anos. Se eu não tivesse vivenciado as dores do passado, eu estaria até hoje chorando. Talvez eu não tivesse a pele boa, para quem tem quase 60 anos, eu acho que eu tenho a pele boa, eu acho que eu tenho uma estrutura psíquica boa, eu acho que eu tenho um corpo físico bom. Será que não é porque eu quis vencer os meus limões? Porque não importa o que fizeram, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Uma das características que eu tenho, eu venci muito porque Deus abriu as portas. Não tive muita ajuda de pessoas, era Deus que abria e eu ia. Hoje eu tenho dentro de mim um desejo muito grande de ajudar a Cássia, de quando começou há 28 anos atrás, que deixou de ser funcionária da empresa de energia aqui do Espírito Santo e começou a construir sua carreira profissional, sobrevivendo a várias crises, porque várias pessoas começaram igual eu e já quebraram, ficaram para trás. Mas é porque eu tenho dentro de mim essa vontade de ajudar a Cássia do passado, mas eu ajudo nas pessoas que hoje Deus coloca no meu caminho.
Então, é para ajudar as pessoas que elas podem conseguir, que elas vão ter forças, que tá difícil, mas se ela avançar, ela vai conseguir. Se o verbo dela for avante, 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 ela vai conseguir. A gente tem que ter esse motivo para ação. A gente tem que ter esse motivo para ação, porque se a gente não tiver esse motivo para ação, a gente é movida por estímulos, a gente é movida por pequenos estímulos, e pequenos estímulos não bancam a gente. Então, você precisa. A outra frase do Sócrates, então a outra frase que eu falei foi: deve-se ocupar-te contigo mesmo. E a frase super conhecida, conhece a ti mesmo. Essa é a fórmula da subjetividade do sucesso. Você só vai ter sucesso quando você conhecer quem é você, conhecer suas fortalezas, conhecer suas fraquezas. Nesses 2 livros aqui do Renato, ele fala do Matthew Strong, ele fala nesses 2 livros. Depois vocês voltam o vídeo no início, eu botei todos os livros, aí vocês tiram um print e compram o que vocês quiserem. Estão todos postados no início do vídeo, eu já postei. Então, nós precisamos ter essa força. Eu não estou enxuta porque eu não estou molhada. Que forma ridícula de falar que a pessoa está bem, que eu estou enxuta. Então quem tá ruim tá molhada? Ai, gente, quebra esse paradigma. Fala assim: Cássia, você é bonita, você tem vida, você tem vigor, você tem coragem. Igual o Aron tá falando, que eu tenho energia e coragem. Feio esse tipo de elogio, falar que eu tô enxuta. Eu me sinto uma máquina de lavar, que eu tô enxuta. Gente, a gente não sabe, mas nossas crenças viciantes são elogios com duplos sentidos. Eu não me importo, pode falar que eu tô enxuta, tô molhado, que isso nada muda a minha vida, mas a gente tem que aprender a mudar a gente. Por que a gente não tem coragem de simplesmente falar da forma correta? Porque a gente não sabe se aceitar, a gente não sabe se ter valor de si. Então, esse cuidar de si é como você se sente, como você dá prioridade a você, como você escolhe a sua vida, porque tudo que acontece em você é o seu dedinho que traz para perto. Não é o outro que traz para você, não. É o seu dedinho que traz para perto e bota perto de você. Não é o outro que determina a sua vida. Por mais que você esteja casada com uma pessoa abusiva, por mais que seu tio seja abusivo, sua mãe seja abusiva, o patrão é abusivo, você fica porque você escolhe ficar, porque você não quer lidar com as perdas que você vai ter, porque lidar com perda dói, e o ser humano é aquele que simplesmente se adapta muito fácil. Tanto que as pessoas, que foi feito um estudo científico de pessoas que ganharam muito dinheiro em loterias, nesses prêmios, em um ano ela já tinha se adaptado àquilo e perdeu todo o dinheiro. E as pessoas que vão construindo ao longo da vida, elas não perdem, porque elas aprenderam a construir, elas aprenderam a ter esse esforço. Então escolha ser a pessoa que você quer ser. E quer uma dica? Tenha pessoas que você admira. Eu admiro muito Luciano Davan, eu admiro muito Silvio Santos, eu admiro muito George Wallace, aquele livro 1984, eu admiro muito Roger Scruton, eu admiro muito Jair Messias Bolsonaro, estrategista, eu admiro ele. Eu admiro muito... Ei, Marcelo, eu admiro muito várias pessoas. Ei, Alejandra, Neurose e Destino, dica Freud. Então, a gente tem que simplesmente escolher a pessoa que você quer ser. Tenha pessoas que você admira. Eu admiro demais o Freud, né? Eu sou guardiã, inclusive, da obra do Freud. Então, tenha as pessoas que você admira, tenha as pessoas para você seguir, pessoas que deram certo. Nós precisamos ler biografias, porque quando a gente lê biografia, a gente se inspira. Eu não gosto da Rede Globo, mas eu gosto de saber que Roberto Marinho começou a Rede Globo, ele tinha 56 anos. Então, ele com 56 anos, começou a Rede Globo, qualquer pessoa pode começar qualquer coisa. Então, leia biografias. Eu já li a biografia do Abílio Diniz, que eu adoro, do Silvio Santos, eu li aquela não oficial. Adoro o Silvio Santos, adoro o Silvio Santos. Eu adoro o Freud. E essas pessoas fazem eu ter a força de vencer na vida. Mas não seja só pessoas que sejam palestrantes, não. Pessoas que têm empresa, porque ser palestrante é a coisa mais fácil que tem. Eu chegar aqui e falar blá, 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 blá,
é a coisa mais fácil. Vai ver se a pessoa construiu um patrimônio, vai ver se a pessoa, porque a pior coisa que tem é ser empresário. Vocês pensam que é fácil ser empresário? Eu tenho uma empresa, há 20 anos. A coisa mais difícil, porque quando o mês começa, a única certeza que eu tenho é que eu tenho que pagar muitas pessoas que trabalham para mim. E quando o mês termina, eu falo, ufa, mais um mês que eu consegui. E as pessoas pensam que é fácil. Então, nós temos que ter pessoas que são dedicadas, que deram certo, que geram empregos. Esse é o Brasil que eu quero viver. E eu vou encerrar esse live falando para vocês assim. Vou encerrar esse live falando para vocês que o live daqui a pouco vai ser encerrado. O Queiroz não tinha prisão decretada. Ele não tinha prisão decretada. Não caio na narrativa do que eles querem transformar o Brasil num país comunista. Eu sou uma guardiã da democracia. Eu posto verde, porque eu tenho esperança. Eu posto verde. Todos os meus posts, ele tem o verde como marca. Porque eu acredito que eu vou viver um país da verdadeira democracia. Que eu vou viver um país de liberdade. Que os meus netinhos, eles vão viver um país melhor. E é óbvio que esse momento que Bolsonaro chegou, ele não ia conseguir transformar essa corrupção sistêmica e endêmica em 2 anos. Ele está lutando contra o establishment. Não consigo establishment. Ele não consegue lutar sozinho. Depende de mim, depende da nossa força. Vamos entender, se o Flávio Bolsonaro roubou, fez a rachadinha, que ele seja preso. Só que nós não somos responsáveis pelos nossos filhos. O meu filho tem 29 anos. Se ele faz coisas certas ou se ele faz coisas erradas, não depende de mim. Ele não tem mais 9 aninhos. Então, eu votei em Jair Messias Bolsonaro. Ele é meio sem noção? É, mas eu também sou. E por que eu não posso entender que ele está fazendo uma mudança radical no Brasil? Então, nós temos que nos juntar. E eu declarei, desde o dia que ele ganhou, no dia 28 de outubro de 2018, que eu vou lutar para a democracia continuar no Brasil, porque eu tenho as características que eu falei no início. Eu tenho desejo, eu adio a gratificação. Primeira, eu sei adiar gratificações. A segunda, eu sei suportar frustrações. Vocês não têm ideia as pancadas que eu levo das psicólogas, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia as pancadas que eu levo do pessoal da esquerda. Vocês não têm ideia. Porque quando você se declara com a verdade, a mentira quer te destruir. Uma frase que eu postei no meu Insta hoje. O que adianta eu saber fazer a verdade e não fazer? Depende de você. Tenha o tempo todo com a sua vida. Cuidado com a sua vida. Autocuidado com a sua vida. 4, tenha controle interno das suas emoções. Cuide das suas emoções. 5, não seja imediatista. Não queira as coisas rápidas. Leva-se 25 anos para fazer sucesso, de uma hora para outra, no olhar do outro. E todas as vezes que a gente se acomodar com o sucesso, você começou a perder. O sucesso você não pode se acomodar. Você tem que todos os dias batalhar para fazer sucesso. Todos os dias. A vida vai te dar sempre oportunidades. Algumas pessoas pegam a oportunidade, outros não pegam a oportunidade. E o 6º fator, nunca exploda de nenhum sentimento, nem de ansiedade, nem de raiva, nem de tristeza, porque isso vai te gerar doenças. Eu tenho 2 aulas avulsas que eu vou dar esse mês, que está na promoção. Eu tenho um grupo de terapia que começa no dia 2 de julho, tá com 3 vagas. Eu tenho a turma de psicanálise no dia 29, que é presencial, e eu estou pensando em uma novidade. Eu já vou criar um grupo de supervisão analítica que vai começar em julho, e eu estou pensando em algo novo para o final do ano, que vai ajudar muitos brasileiros na região sudeste. Sempre vai ser presencial. Todas as pessoas que moram na região sudeste sempre vai ter a psicanálise presencial, porque eu quero continuar tendo contato com as pessoas. Eu tô com saudade de dar aula, eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, mas eu tô abrindo
essa nova turma de formação online para quem mora fora do país. Mas eu ando pensando em algumas coisas que estão uma procura muito grande, muito grande. Eu estou pensando, mas eu tenho que ter. Eu tenho que saber suportar frustrações, eu tenho que saber adiar o desejo imediato das coisas. E tudo que eu faço na minha vida, eu faço pensando, que eu pensei muito, eu analisei o pós e os contras. Então tem muita coisa boa vindo agora no segundo semestre. E em julho também a gente vai dar uma aula do início da programação neurolinguística para desmistificar que muitas pessoas ainda acreditam que PNL é uma coisa fodástica, fodarástica, e é só uma técnica. E aí eu e a Flávia vamos dar os princípios da PNL e os mitos da neurociência. Então, o que eu quero dizer agora para vocês? O live já está acabando, daqui a alguns minutinhos o live vai acabar. Eu quero dizer para vocês muito obrigado a cada um que esteve aqui comigo. A gente está com uma boa audiência de visualização. Estou muito feliz que eu estou sozinha e consegui muita gente seguindo, muita gente está aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigada a cada comentário. Muito obrigado porque você tem me seguido. Muito obrigado porque você tem acreditado no que eu falo. Muito obrigado porque você está aí. Você é esse fiel escudeiro, esse seguidor maravilhoso. Muito obrigado aos meus parceiros que estão aqui. O Aron, o Cristiano, o Cristiano, o Marcelo Nilo, a doutora Tereza Lima, a doutora Alejandra Porras, doutor Marcelo Nilo, Tereza, minha querida, muito obrigado, porque vocês são esses fiéis escudeiros que estão próximos a mim. E ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Eu tenho pessoas que eu admiro e quero seguir o passo dessas pessoas. E eu faço muita analogia com Freud e com Bolsonaro. São duas pessoas solitárias que estão mudando alguma coisa. Freud mudou a forma de interpretar o psiquismo, tanto que a terceira ferida narcísica é quando ele falou que não era o homem que dominava ele, mas era oi Juju, oi Juliana, era o inconsciente do homem que dominava ele. Juliana é minha paciente, amanhã ela está na terapia de grupo, ela é uma aspirante de psicanálise, sábado ela está na turma de psicanálise, Juliana. Então, muito obrigado. E eu sou fã do Freud, quase na mesma intensidade que eu sou fã do Bolsonaro. Se um dia ele fizer caca, a gente deixa de gostar dele. Como um dia eu era muito fã do Sérgio Moro e hoje eu tô vendo que ele é um bobo. Meu Deus, como que eu fui fã de um bobo? E aí, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês, que estiveram aqui comigo. E se for possível, se vocês tiverem paciência, se vocês tiverem disposição. Otávio, aquele dia eu morri de rir com as suas coisas, né, Otávio? Cássia, fui pesquisar outros psiquiatras e psicólogos no YouTube, todos são mansinhos. Essa braveza e autenticidade só tem você. Não. Porque, Otávio, não sei quem que diz que psicólogo tem que ser calmo, mas eu sou calma, mas eu sou firme, porém mansa. Eu sou posicionada. Porque os psicólogos, eles têm medo de ser criticado, e eu não tô nem aí. Eu, na verdade, aquela música minha é assim, tô nem aí, tá? Obrigada, gente. Obrigada do fundo de coração, e que vocês entendam que quanto mais a gente compartilhar esse live, quanto mais a gente passar pra frente, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente fazer as pessoas entenderem, quanto mais a gente vai fazendo uma corrente do bem. E é isso que eu acredito. Eu acredito na corrente do bem. Eu acredito que quanto mais a gente faz o bem, mais o bem volta pra gente. Vou recapitular 6 pontos, pra gente não esquecer nunca mais. Adie as satisfações imediatas. Suporte frustrações da vida. Tenha autocuidado com você. Tenha autocontrole interno com as suas emoções negativas, ansiedade, tristeza e raiva. Não seja imediatista. Não seja imediatista. Nunca haja com raiva, com ansiedade, com tristeza, que você vai botar tudo a perder na sua vida. E esse autocontrole, muitas pessoas acham que a autoestima, que a pessoa vai ter o sucesso. E a autoestima
essa sensação de bem-estar, de felicidade, ela não é que faz ter sucesso. O que faz você ter sucesso é você saber frustrações têm que ser suportadas, você tem que adiar gratificações, você não pode trabalhar a curto prazo, você tem que entender que a vida é feita de causa e consequências. Tenha pessoas para você admirar, pessoas que você está vendo que está indo. Eu tenho um monte de gente, Freud, um monte de gente que eu admiro, que eu quero ser igual, sabe? Que eu vejo que a pessoa está dando certo, eu quero dar certo igual a pessoa. E outra coisa, não acredita só em palestrantes, não. Não acredita só em quem faz palestra, não. Vai ver se a vida da pessoa é o que ela está falando. Porque falar é só ter o dom da comunicação. Difícil é viver o que a pessoa está falando. Falar é fácil, tá? Falar é a coisa mais... Falar até papagaio fala. Falar é a coisa mais fácil que tem. Mas vai viver aquilo que você fala. E por que eu sou freudiana? Porque um dia Freud trabalhou toda essa dinâmica da psicanálise na vida dele. Ele primeiro se lapidou, aí ele constituiu essa metapsicologia que hoje já está sendo comprovada como neurocientistas já estão provando que a neuropsicanálise é uma realidade, que tudo está mudando. Então, eu desejo que vocês tenham a paz, a felicidade, a tranquilidade, o afeto para divulgar esse vídeo. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo no coração. Espero que vocês possam compartilhar. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu acho que fizeram pergunta. Tem um localzinho que faz pergunta aqui. Vocês sabiam? Tem um aqui. Gostaria de um contato para que eu possa tentar um horário com você. Comigo eu não faço terapia individual, mas o nosso contato é 27 99 505 1960. Aí, porque agora nas interrogações as pessoas fazem perguntas e deixam aqui, a gente pode ver. Então, gostaria de um contato para eu possa ter um horário comigo, não vai. Você vai falar com a Débora, no 27 99 505 1960. Como faço para ser sua paciente? Eu só tenho horário novo para 2021. Eu não tenho horário individual esse ano, vocês acreditam? Minha agenda está cheia. E aqui agora, deixa eu ver aqui nessas carinhas aqui, são as pessoas que pediram para compartilhar esse live. Hoje eu não estou compartilhando, tá? Como o Instagram não derrubou ainda, não sei porquê, talvez o prazo do Instagram aumentou, já estou há 1h e 10 minutos. Uma pergunta para eu dar tchau. Uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma pergunta. Gente, não está passando. Uma pergunta. Agarrou aqui. Não tem grupo para São Paulo, não tem grupo para canto nenhum. Tem grupo de psicoterapia online. Eu não vou para canto nenhum, eu só vou para Argentina e para as minhas viagens. Eu não vou para canto nenhum. Se quiser vir estudar comigo de São Paulo, é presencial, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, presencial. E o grupo de terapia online. Então eu não vou para canto nenhum, desse folgado, me chamando para ir para os lugares. Vocês que vêm atrás de mim. Vamos lá? Ninguém tem perguntas, então vamos despedir. O que fazer para ajudar alguém a desenvolver resiliência? Mandar a pessoa fazer análise. Você não pode fazer nada. Mandar a pessoa fazer análise. O que é fidelidade é ser fiel. Cássia, o livro Frustração, da Adriana Foz, é muito bom. Cristiano, eu só indico o livro quando eu leio. Quando eu não leio, eu tenho um pouco de receio. Hoje não é dia de falar de síndrome de Asperger nem de autismo, apesar de ser o dia de prevenção a eles. Eu não falei sobre isso. Faz uma live sobre neurose do espelho. Ninguém tem perguntas. Beijo. Ninguém tem perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui nas perguntinhas. Se fizeram mais. Quero saber sobre o curso para quem mora fora do país. 27 99 505 1960. Tem vaga para terapia de grupo? 27 99 505. Vocês vão no feed aqui, que tem um telefone. Obrigado por sua sabedoria. Gostaria de um contato para que eu possa tentar um horário. Comigo não tem horário, não. 27 99 505 1960. A live vai ficar no feed. Nenhum livro de Freud para iniciar, porque ler Freud por Freud é muito complexo.
Quando suportamos as frustrações, elas podem somatizar ou gerar trauma, nem uma coisa nem outra. Gente, tchau. Beijo. O Instagram aumentou o tempo. Acho que agora é 1h20, porque está dizendo que vai acabar. Gente, dúvidas, vocês têm que mandar um WhatsApp para 2799-505-1960. Eu não tenho terapia individual esse ano mais, eu não tenho horário, minha agenda tá super cheia, gente, ai que coisa boa. Mas eu tenho esses grupos que eu comecei, aí você pode vir participar do grupo. Dia 2 de julho tem um grupo, o valor do grupo é 250. Não queiram saber quanto que é minha terapia em 1 hora, hein? Meio caro, hein? Então é melhor não perguntar, não. E aí você pode participar do grupo, ou fazer essas aulas avulsa. Beijo, gente. Eu acho que o Instagram aumentou o tempo, você sabia, gente? São 22h43. Eu acho que ele deu 1h10. Tchau, gente. Tchau. Saudades de quem eu não conheço. Amo vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.